Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma live hoje. Eu e Daniel Mar Pérez vamos conversar um pouquinho sobre a cura em psicanálise. Tô ajeitando as coisas aqui. Vamos lá. 44. Vixe, eu ia dar boa noite para vocês. Elzira, Marcos Siqueira, eu tô lendo aqui de primeiro. Suzane, Tânia, bem-vinda. Cássia, digam aí da onde vocês são. Vitor Magro, vou atender. Vitor, é o seguinte, cara, fica atento aí que vai ficar gravado. Depois eu edito, tento colocar lá no YouTube, tá bom? Boa noite, Ana Lúcia. Luciane, boa noite. Isa, daqui a pouco o Daniel aparece aqui. Vamos lá, deixa eu ver se o Daniel já está aqui. Daniel ainda não. 87 pessoas, Espírito Santo, Rondonópolis, Passo Fundo. Que legal. Apucarana. Ô, Jéssica, sexta-feira estamos aí. Arapongas nós estamos, né? Rio Claro, fantástica cidade de Rio Claro, Rio de Janeiro, Taquara, Rio Grande do Sul. Nossa, que legal, estamos aqui no Brasil inteiro. Vanesca, sim, vai ficar gravado. Se eu não fizer besteira na hora de encerrar o vídeo, fica gravado e depois a gente passa pro YouTube também, lá no canal do Instituto ESP. Daniel acabou de entrar aqui. A transmissão com o Daniel. 3, 2, 1. Vamos lá. Daniel. Aí. Olá, boa noite, meu querido. Tudo bem? Tudo bom. E aí, como tá as coisas? Tudo ótimo. Tudo bem por aqui. Com um pouquinho de frio aqui em Campinas, mas bem. Aqui deu uma esfriada também, viu? Eu fui brincar com a minha filha no sábado, né? Eu e minha esposa. A gente foi brincar com ela. Eu falei assim, roupa de frio, né? Nem vai usar mais, então deixa sujar. E aí esfriou, cara. Eu falei, vixe, vamos ter que lavar a roupa. Tem que tirar a mancha agora. De Argentina me falaram que teve bastante... Nevou bastante no sul, nevou em vários lugares do país. Então esfriou todo o sul lá. E no Chile, no sul de Chile, a neve estava ótima. E isso falando em Argentina, minha filha chegou aqui agora, ela ainda não foi para Buenos Aires. Quer dar oi, filha, para as pessoas aqui? Vem dar oi pro tio Daniel. Ela tá aqui, toda. Falando em Argentina, eu tô aqui com La Linda Malbec, um excelente vinho. Inácio Orga está auspiciando essa live a Vega do vinho. Olha, antes fosse, viu? Se eles quiserem, nós estamos à disposição aqui. A indicação foi do Inácio Orga, que também é lá de Buenos Aires, né? Um grande amigo que conheci nessa pandemia. Presente em Buenos Aires, Romualda. Sim, um vinho fantástico. Um excelente custo-benefício, né? Vamos lá, Daniel. Cura em psicanálise. Então... Oi. Não, fala, diga. Posso falar? Estou escutando. Não, eu estava retomando, né, a leitura ali em Freud, né? Principalmente hoje, com um pouco mais atenção, aquele livro publicado pela Autêntica de Fundamentos Clínicos. Né? Que começa lá sobre a psicoterapia do Freud, né? Tem uma série de textos clínicos lá, e aí eu peguei aquele texto justamente para começar a pensar o que Freud chama de psicanálise, de tratamento e de cura, porque parece que durante todo o percurso de Freud ele não nega que a psicanálise é um tratamento, né? Não nega que há uma cura também, né? E a gente tem que entender muito bem o que é essa cura aqui, né? E não nega também que a psicanálise, ela se coloca, e por isso outro nome, né? Não no mesmo lugar ou no mesmo rol das psicoterapias, né?
Em determinado ponto ele até diz lá sobre a psicoterapia, né, Daniel? Eu gostaria de ouvir você falando disso também hoje, que a psicanálise, o método é diferente, os objetivos são diferentes e, consequentemente, os resultados são diferentes. Embora, né, não tem como dizer que a psicanálise também não seja um tipo de psicoterapia, né? Afinal de contas, trabalha com a palavra. Bom, tamo aí, meu querido. Agora passo a palavra. Eu estava hoje, como a gente ia falar sobre isso, voltei a pegar 2 livros que eu mesmo publiquei, mas que tem trabalhos que são meus, mas que são de outros colegas também. Alguns anos atrás aqui. A gente... filósofos e terapeutas, né? Isso, um é filósofos e terapeutas em torno da questão da cura, que foi publicado pela editora Escuta, e foi resultado de um grupo de trabalho, assim, que em torno da questão da cura dentro da história da filosofia, né? Porque a filosofia também, em algum momento, se pensou como tratamento, como terapêutica. A palavra terapia aparece nos gregos e aparece também em Wittgenstein, não? É uma espécie, a filosofia como terapia. Logicamente que nos gregos tem uma significação, em Wittgenstein tem outra. Então a gente se indagou naquele grupo a relação entre filosofia e terapia, entre filósofos e terapeutas, não? E de onde surgia a palavra terapia também, que é uma palavra aparentemente grega, pelo menos em nossas línguas, nossa filiação, seria uma palavra aparentemente grega, mas é uma palavra que se usava lá em Alexandria, e a palavra referia a um grupo que trabalhava na periferia de Alexandria, e era um grupo de judeus que trabalhavam na periferia de Alexandria e que faziam terapia, não? Eu não consegui avançar muito mais historicamente de que se tratavam aquelas terapias, mas aparentemente tiram de aí a ideia de terapeuta e começam a trabalhar essa noção de cura como cuidado, não? Há uma ideia de terapia, então, nessa periferia de Alexandria, vinculada a esses grupos judeus, que se desloca também, imagino que deve ter outras fontes também, mas Hipócrates, de algum modo conhecido como pai da medicina, instaura uma espécie de terapia como cuidado, não? E como cuidado e como acompanhamento. O Hipócrates entende a medicina como um modo de acompanhar o doente. Sempre lembro a ideia dessas duas medicinas das que fala Hipócrates. A medicina dos homens livres e a medicina dos escravos. A medicina dos escravos era uma medicina reparatória. Está com dor de cabeça, toma um analgésico. Está com dor muscular, toma um anti-inflamatório. Está com ansiedade, toma um clonazepam. Sim. Você sabe, Daniel, que foi a partir do livro, né? Se eu não me engano, foi escrito com Francisco Boca também, né? O Francisco Virade Boca, lá da PUC. Foi a partir desse livro que eu comecei a pensar o SUS, né? No Brasil. O quanto que o pobre vai para o SUS para remediar um problema, né? E o quanto que quem tem maiores condições, né, financeiras vai para um spa. Ou paga um analista, né? Claro. Sim, tem uma questão de classe... Tem, né, historicamente continua aí, né? E tanto entre quem tem recursos quanto em quem não tem, quanto em que tem recursos, mas se trata a partir de uma medicina dos escravos, digamos assim, não? Por isso insisto, a ideia da medicalização como uma forma reparatória, né? E voltar para o trabalho. Por isso eu volto a repetir, tem um pouco de ansiedade, pega um pouco de clonazepam e continua, e vai. E havia outra medicina, a medicina dos homens livres, para Hipócrates,
que era a medicina essa que era do cuidado, do modo de vida, da forma de vida. Havia outras formas, então, nas quais poder trabalhar a saúde do sujeito, que não era a eliminação do sintoma, era um modo de vida, um modo de encarar o dia, a noite, os diferentes momentos dos tempos de uma vida, as diferentes estações. Então, tudo isso fazia parte desse cuidado. E isso aí aparece a ideia de conhecimento de si e de cuidado de si, não? Que Foucault vai tratar muito bem depois. A gente pode apostar também aí a construção de uma dietética, né, para o indivíduo, né? Ou seja, determinados alimentos, a gente pode colocar aí também o aparecimento de uma dietética, né? Onde vai ter ali um pensamento de uma quantidade de sons, de músicas, de cheiros, de alimentos, um regramento dos prazeres, né? E o quanto isso acaba por ser positivo, né? Quando, por outro lado, os escravos estavam todos ali, bom, vai trabalhar. Tem um problema na cabeça, fura, né? A cabeça, isso era muito comum no Egito Antigo, né? Furava a cabeça porque dava uma sobrevida pro tumor, não tirava o tumor, né? Mas dava uma sobrevida para a pessoa continuar trabalhando. Então, bom, aconteceu muito isso, né? E acho que ainda continua acontecendo. Pois é, aí então dá para ver como a ideia de cura vai atravessando a história do Egito, a história da Grécia, e se a gente quiser a história da Europa, até, digamos, chegar aos nossos dias. E aí vai modificando a ideia de que seria uma cura. Cura como trabalho, cura como cuidado, cura como tratamento, cura como acompanhamento, não? E aí aparecem, então, diferentes modos do que seria um trabalho, um tratamento clínico em psicanálise. E isso me parece muito importante, não? Porque se ao mesmo tempo a psicanálise não pode prometer, porque de fato a promessa estaria dentro da ordem de uma garantia do grande outro que a psicanálise não pode sustentar. Por outro lado, Freud era muito claro em questões de eficácia da técnica psicanalítica. Então, a gente não pode deixar de lado isso. Me parece que a psicanálise está preocupada com o mal-estar, com a dor, com o sofrimento do sujeito, acolhe esse mal-estar, essa dor, esse sofrimento desse sujeito, e o que faz é tentar encaminhar, de alguma forma, um tratamento analítico para poder passar esse sofrimento a um mínimo de prazer, a um mínimo de satisfação, com a maior eficácia. E eu insisto na palavra eficácia, porque a clínica freudiana começa com a hipnose, e ele abandona a hipnose porque ele considera que não é eficaz. Então, digamos, há uma mudança de técnica na psicanálise. Se abandona a hipnose para passar à associação livre, porque a associação livre se demonstrava mais eficaz que a terapia por hipnose. Então, e quando se desenvolvem os trabalhos de clínica, o efeito, por exemplo, a passagem dos freudianos para os lacanianos, também se faz em torno da eficácia. Há uma eficácia no trabalho analítico lacaniano que seria diferente dos resultados do trabalho analítico de um freudiano, por exemplo, não? Eu recebi uma mensagem aqui que não estão escutando. O pessoal, por gentileza, se não estiverem escutando, avisem aqui, tá? Vou deixar ativado os comentários justamente por causa disso, para a gente poder
saber o que está acontecendo também. O Daniel, na página 19 desse livro da Autêntica, né, eu não vou me recordar o texto, que é um texto de 1890, o próprio Freud está dizendo disso, né, o quanto que ele abandona a hipnose justamente por verificar, né, que a hipnose, o efeito, né, de um trabalho hipnótico, ele cede com o passar do tempo. Então, o paciente acaba voltando. Isso faz com que canse o médico e com que canse o paciente, né? Então, em determinado momento, se verifica que não há uma eficácia, de fato, ali, né? E no texto de 1905, sobre a psicoterapia, né, um pouquinho mais adiante, o Freud diz, com todas as palavras, né, isso. Olha, se houver uma técnica que seja mais eficaz do que essa, que é sim custosa, que é sim demorada, que é sim trabalhosa, nós vamos fazer, sem sombra de dúvidas, nós vamos fazer. Né? Claro. Mas não há. Claro. E esse ponto o Freud é bem direto, e depois ele retoma isso, né, lá no final, em 1937, 36, 37, nos últimos textos. Não encontramos mais nada, né, que seja tão eficaz quanto, né, umas boas palavras ou essa escuta, esse cuidado, essa... Mas também em função dessa eficácia, o Freud foi modificando sua clínica. No início havia uma ideia de uma clínica da remoção do sintoma pela via de um fazer consciente ou inconsciente. Havia uma espécie de esclarecimento que de algum modo removia automaticamente o sintoma. Essa foi uma ideia. A outra ideia depois de cura ou de tratamento em Freud, que é a ideia de um reforço do eu. Não? A ideia de um reforço do eu, que é de onde se toma a Anna Freud e a psicanálise inglesa depois. Não? Mais tarde Freud vai deixar de lado a ideia desse reforço do eu para colocar em questão o próprio eu e o estatuto do eu. Até que finalmente o eu se transforma em alguém que vai tentar parar, vai tentar barrar, vai tentar fazer frustrar a análise, né? O eu é a parte do sujeito que leva o paciente para análise, mas também que tira da análise. A minha filha está oferecendo aqui um papá para vocês. Ótimo. Se quiserem aqui. O pessoal está reclamando do barulho de fundo, tudo, gente. Eu prefiro vir para casa, fazer uma live aqui com a minha família do que lá no consultório. E pelo menos eu fico um pouco mais aqui em casa e posso gozar um pouco também da minha filha aqui, né, e tal. Ter esse prazer que hoje é tão raro, né? Estava falando do eu, né, enquanto estatuto. Não, sim, eu estava falando de que esse eu no final se revela como alguém que vai colocar obstáculos ao próprio desenvolvimento da análise, não? Bom, se a gente vai pela via do eu, essa linha de Freud se aprofundiza em Lacan. O eu já vira um sintoma, e o pior dos sintomas, em algum momento, não? Então, eu gosto muito de pensar a partir do projeto, como a gente consegue ver que Freud vai direcionando essa ideia de eu como uma resistência, né? Isso, exatamente. É uma forma, o eu resiste. Por isso digo, o eu leva o paciente para a porta do analista, mas o eu também tira o paciente de dentro da análise, não é em nome do eu que a gente diz, não, eu estou bem, não preciso mais ir para o analista, ou não está funcionando e diante de qualquer impedimento o eu retira, e se aferra ao sintoma, né? Mesmo que doa, ele se aferra ao sintoma. Aí, obviamente, em termos freudianos, há um lucro, não? Há um gozo, há uma espécie de prazer sadomasoquista, podríamos dizer. Mas, enfim, em Lacan também há mudanças em todo o percurso de Lacan sobre o que é tratamento, não? Lacan tem um texto que se chama, me lembro bem, tipo
os critérios de um tratamento padrão, seria assim, não é exatamente essa a tradução, mas o que seria um tratamento padrão em psicanálise? E ele chega à conclusão de que não tem tratamento padrão em psicanálise, não? Isso é interessante, porque não só que não tem tratamento padrão em psicanálise, de uma psicanálise freudiana para uma lacaniana, para uma winnicottiana, para uma doltiana, para uma kleiniana, sino que não tem tratamento padrão mesmo. Ou seja, a psicanálise precisa se reinventar diante de cada caso. Então, eu estava dando supervisão hoje e falei justamente isso, né? São os pacientes difíceis que nos ensinam o que é a clínica, né? E que tenha sempre, a cada paciente que nos procura, que seja difícil. Para que a gente não corra o risco de falar, já atendi um caso parecido. Sim, esse já conheço, esse já sei como exatamente, Não, mas então, isso é uma coisa que você tocou num ponto bem interessante, criar a fantasia de que nós já sabemos de que se trata. Não, é muito típico, não? Esse aqui é um histérico de carteirinha, ou esse aqui é um obsessivo de manual. E já se supõe que a gente já sabe. Claro, já se supõe que a gente sabe. Então aí me parece que a gente tem que ter esses cuidados. Cuidado de não... bom, se bem clínicos, analíticos, isso não significa que haja um tratamento padrão. Isso por um lado. E Lacan é muito preciso nisso. Eu recomendo esse texto acerca de um tratamento padrão. E tem outro que é muito bom sobre o poder da cura em psicanálise. Direção do tratamento, isso, né? A direção do tratamento. Os princípios do poder é fantástico. Exatamente. Esse é um texto que me parece que é fundamental para a gente poder abordar o problema da cura, do tratamento, do trabalho em psicanálise. Houve um tempo em que a palavra cura era uma espécie de palavra que não deveria ser usada dentro da psicanálise. Foi aí que eu publiquei aquele livrinho da eficácia da cura em psicanálise, justamente porque era uma época em que não podia falar de cura e não podia falar de eficácia. E, bom, eu convidei alguns analistas justamente para falar assim, então, se isso não tem a ver com cura e não tem a ver com eficácia, tem a ver com o quê? A psicanálise não é um discurso estético, a psicanálise não é um discurso contemplativo, a psicanálise é uma prática de transformação. É uma prática de transformação. É uma prática de deslocamento da posição subjetiva, de modificação da posição subjetiva. E é uma prática de modificação de posição subjetiva que faz o sujeito responder àquilo que lhe diz respeito de uma forma diferente, né? Quer dizer, aquilo que o interpela e que o faz sofrer, que lhe causa mal-estar, né? Bom, a isso ele deve responder de outra forma. Bom, para isso me parece que está a psicanálise. A psicanálise não é um discurso de descrição de paisagens, não é um discurso estético, também não é uma poesia, e, portanto, bom, a gente tem que, de algum modo, mais ou menos, saber de que se trata a psicanálise. Eu acho muito bonito isso que você está falando, Daniel, porque eu fui muito criticado, principalmente no ano passado, quando eu comecei a fazer alguns apontamentos a respeito da eficácia da psicanálise, a partir de artigos que demonstravam empiricamente, né, através de exames de neuroimagens, os efeitos de um tratamento psicanalítico, né? E aí um desses artigos mostrava lá, né, que eu já falei isso em várias lives, vou falar aqui de novo, só para tem talvez gente que não participou, que não assistiu, mas um dos artigos mostrava que o tratamento psicanalítico promovia um aumento nos receptores serotoninérgicos em alguns pacientes. Em outros pacientes havia um aumento no transporte de serotonina. E o mais interessante é que em alguns pacientes que não havia nem aumento de receptor,
nem aumento de transporte de serotonina, a hora que faziam a bateria de exames, né, de testes quantitativos e qualitativos, que não tinha a ver com biomarcadores, não tinha mais como enquadrar esses pacientes dentro dos diagnósticos de depressão, né, depressão grave, depressão monopolar grave. E aí eu colocava isso, né, muito assim, bom, a depressão, então, se ela é orgânica, a psicanálise trata e tem eficácia. E se ela não é, também trata e tem eficácia. Então, peraí, né? Vamos começar a dialogar, vamos começar a ver que esses efeitos são, sim, verificáveis, né? Que, bom, no transtorno bipolar também nós temos efeitos fantásticos com pacientes que são diagnosticados como transtorno bipolar, vem para a clínica, a primeira coisa que geralmente a gente pergunta é, me diz o que é ser um bipolar, né? Como que é para você ser bipolar? E ali parece que começa a desenrolar uma pessoa única, um sujeito único, e chega naquele ponto que, bom, eu não gosto muito de usar essa palavra, né? Mas isso está em questão também. Chega no ponto que o paciente fala, eu sou responsável até pela minha bipolaridade, né? Claro que não é uma escolha consciente, longe de dizer isso, mas eu também sou responsável por aquilo que eu causo em mim de sofrimento. Mas também, gente, é óbvio, né, que não sou eu que causo todos os sofrimentos da minha vida, né? Claro. Eu acho que daí é de um polo para outro. Eu prefiro, alguns tiram, obviamente, não? Para poder fazer análise, o primeiro que a gente tem que tirar é a culpa. O sujeito culpado não faz análise. Então é preciso eliminar a culpa para poder trabalhar a análise. Agora, eu prefiro não usar o termo responsabilidade. Eu entendo, não, quando se fala de responsabilidade pelo próprio desejo em psicanálise, mas o termo responsabilidade para mim tem uma conotação jurídica que ainda apela a uma espécie de consciência. Eu prefiro utilizar o termo implicado. Eu estou implicado. Ótimo. Eu estou implicado. Agora eu tenho um termo melhor que responsabilidade. Tudo bem. Porque a responsabilidade não cola, né? Claro, bom, talvez não seja responsável, mas eu estou implicado nessa situação. Inclusive até juridicamente, quando estou em uma situação, vamos supor que, sei lá, há um ilícito em um lugar, e eu estou nesse lugar, eu estou implicado. Posso até não ser responsável por essa situação, mas eu estou implicado aí, que se eu estava aí nesse lugar. E me parece que o termo implicado é muito interessante, porque, bom, de algum modo, eu me reconheço na cena, da qual antes eu era vítima ou simples culpado. Quer dizer, ou me vitimizo, ou me culpabilizo, e a partir de aí eu não tenho como sair da posição de sofrimento. Quando eu me reconheço como implicado na situação, e isso não significa que você é culpado, não? Quando você é o vítima, quando você é implicado na situação, então aí nós começamos a ver a estrutura, e não apenas a narrativa imaginária, sino a estrutura que faz com que eu responda aquilo pelo qual eu sou chamado nessa cena, sempre de um modo que me faz sofrer. Então, a partir de aí é que nós podemos começar a fazer um trabalho analítico que faça uma mudança, faça uma transformação, faça um deslocamento, faça um movimento de posição subjetiva. E o sujeito responde a outra. Há um novo renascer, disse Lacan, ¿no? En su último ensino. Entonces, evidentemente, se trata de un discurso transformador, não é estético, contemplativo, descritivo. Aí, né? Eu estou lembrando aqui, há uns 10, 12 anos atrás, quando eu estava me questionando, né, sobre fazer análise aqui em Londrina ou ir para fora, e você vinha para cá e recebia alguns pacientes aqui do grupo e tal, e eu falei, mas funciona? Você falou assim para mim, depende da tua implicação. Agora eu estou entendendo
Porque eu também, eu vou para agora, né? Há 2, 3 anos eu vou para Curitiba me analisar, 2 anos, eu vou para Curitiba me analisar uma vez por mês, faço 2, 3 sessões, o quanto dá, né? Mas de fato é isso. E como a gente vê essa mudança, né? Pela implicação que se faz, né? Por se colocar então, aí. E aí é que está, e a implicação tem a ver com a estrutura do sujeito, a estrutura clínica do sujeito, tem a ver com a posição desse sujeito para poder se abrir, por isso a estrutura clínica, estou falando de neurose, psicose e perversão, da posição desse sujeito, e aí estou falando como Lacan disse no seminário 17, aliás, nós centramos em análise no discurso da histérica. Então, digamos, é preciso, existem condições para fazer análise. Por isso é que não se faz análise de qualquer forma, nem qualquer um faz análise. Existem condições. E a condição é uma condição de estrutura, é uma condição de posição, não? E depois da relação transferencial e do manejo transferencial. E todos esses elementos podem favorecer ou não a implicação subjetiva. E essa implicação subjetiva é a que consegue sustentar, de algum modo, me parece, em uma relação transferencial, um trabalho analítico, uma cura analítica, um tratamento analítico, não? E tanto Freud quanto Lacan não duvidaram de utilizar a palavra terapia. Nunca duvidaram de utilizar a palavra terapia. Isso está em francês e em alemão, não tem problema. Agora, isso não significa que seja qualquer terapia. Bom, uma terapia específica, não? Particular, com certas peculiaridades. Não? E justamente se coloca também mais eficaz que outras. Nós estamos o tempo inteiro, como analistas ou como estudiosos da psicanálise ou como praticantes de psicanálise, questionando a ineficácia da medicalização. Estamos questionando o tempo inteiro que a medicalização não serve para os propósitos de um tratamento adequado dos problemas psíquicos. E isso, todo mundo faz esse discurso. Bom, então, se nós estamos dizendo que aquilo é inadequado, é porque nós pensamos que isso aqui, sim, tem uma certa adequação àquilo que estamos esperando fazer, não? E todo o trabalho de Lacan depois é justamente ir tentando esboçar formas de formalização da psicanálise, do percurso analítico, do fragmento de análise, que permitam avançar na psicanálise, que permitam ver como é que uma psicanálise avança. Não? Por essa inclusive, é a aula que o Alexandre, né, vai dar na nossa pós, nesse ano e no ano que vem, né, sobre essa formalização da psicanálise, que eu acho importantíssimo, Daniel, o que você estava dizendo, que a psicanálise, ela não tem ela não é uma coisa assim, bom, vou aplicar a psicanálise tal qual se aplica nas psicologias de uma forma geral, né? Bom, você tem um problema de pânico, você tem aqui 2 ou 3 técnicas para aplicar. Tá, isso é possível, vai tentar lá fazer uma sensibilização diante de uma fobia, sei lá. Na psicanálise tu vai ter que te virar para sustentar a associação livre do paciente. Te vira nos 30, neguinho, é com você. Claro, né? claro. Intervém, faz acontecer. O Freud mesmo fala disso de uma forma muito brilhante e muito simples também. A diferença é que a gente se utiliza da sugestão para que o paciente fale. Claro. Não para tampar a boca do paciente dizendo, então é isso ou isso aquilo, né? Então eu acho que tem uma pegada, tem uma virada aí, e é impossível, né, Daniel, de pensar que são os mesmos efeitos, né, de uma psicologia ou mesmo de uma medicalização, né? Ou seja, o que eu estou querendo colocar aqui é tratamentos diferentes, efeitos diferentes. Isso. E talvez até, por que não, né, eficácia, né? Talvez uma maior eficácia frente ao sofrimento que está aí, né? Não tem como negar. E isso nós observamos na nossa clínica, né? Quantos e quantos pacientes a gente não atende que abandonam a medicação, mas não abandonam assim, vou parar, né? Mesmo porque eu não posso falar, então vamos tirar.
faz esse ciclo porque pro outro paciente deu certo. Aí não tem nada de psicanálise, né? Ó, conversa com o teu médico. E também a questão da eficácia também você vê dentro do campo da psicanálise de uma escola, de uma corrente com outra, não? Há críticas de lacanianos a winnicottianos ou de winnicottianos a lacanianos sobre a eficácia de uma ou de outra abordagem, por exemplo, para o tratamento da psicose. Saúde. Obrigado. Tomara que seja alergia, tomara. Espero em Deus que seja alergia só. Que não seja outra coisa. Há uma discussão. O próprio Freud, o próprio Lacan, aliás, quando aborda os casos clínicos de Freud, ele modifica, por exemplo, a diagnósis. Ele entende que era outro diagnóstico, não era aquele que tinha dado Freud. E por quê? Bom, porque ele está abordando desde um dispositivo que le va a permitir fazer uma diagnóstico diferente e um encaminhamento diferente. Bom, aí estamos falando de resultados, né? Estamos falando de eficácia. É bacana falar isso, porque, inclusive, esse é o comentário que eu vou fazer lá no... Você também está no evento, né, do Psicanálise Descolada lá? Isso, dia 8 de sábado. Sábado agora. Eu vou falar dos casos clínicos do Homem dos Lobos. Como o Homem dos Lobos, para Freud, era uma coisa, para Brunswick, que era freudiano, né, era outra coisa, para Lacan, era paranoia, e depois vira um borderline, meio de passagem, assim, né? Lacan cita, borderline. E depois vira neurose obsessiva. Então, como que, a depender, e como que para Miller vira psicose ordinária, né? No fundo, é muito interessante o que você está falando, não tem como passar, né, sem isso, como que a teoria não só lê o caso, né, e permite um diagnóstico, né, claro que não um diagnóstico no sentido de uma patologia, mas de um modo de funcionamento, como também dá um encaminhamento para isso, né? E os encaminhamentos são diversos. Eu fiquei ainda na questão das diferentes escolas. Os encaminhamentos são diversos, dado o problema da eficácia que tem em relação com resultados que cada um espera, não? Estava pensando nessa primeira grande cisão entre Freud e Jung, não? Jung era a grande promessa de Freud. Freud faz de Jung o primeiro presidente da Associação de Psicanálise. E, bom, e ele vai encaminhar as coisas a partir dos arquétipos, a partir de outro tipo de concepção, que a Freud lhe parecem ineficazes, né? Que a Freud lhe parece que não conduz aos resultados adequados. E terminam se separando e fundando duas escolas totalmente diferentes, ¿no? Me parece que es interesante todo eso. Después está el texto de Freud, Psicanálisis Terminable e Interminável, que es fantástico, porque es otra discusión dentro de la psicanálisis, ¿no? Alguien estaría supuestamente acusando que Freud no fez una boa psicanálisis, porque al final no resolvió el problema. Y ahí, bom, el problema no fue, el problema fue de você, que no está terminando su análisis. Entonces, existe un final de análisis, eso era una cosa muy discutida. Y es interesante discutir a teoría de hoy, ¿no? Muchos psicanalistas entienden que la psicanálisis termina cuando el paciente va embora. Eso es obvio. É lógico que se o paciente foi embora, terminou, não tem como. Se você tem câncer, vá para o oncólogo e na metade do trabalho deixa de ir, bom, terminou o tratamento. Não é que você abandonou, foi embora, não? Agora, me parece que não se trata disso. Me parece que em psicanálise não podemos responder que uma psicanálise se termina quando o paciente vai embora. O ir embora do paciente implica um rompimento de relación transferencial.
Entonces, es preciso analizar o que houve nesse rompimento da relação transferencial. Se foi um rompimento porque, de fato, terminou a análise e o analista é descartado, então é rota a transferência, ou se trata de um mau manejo da relação transferencial, ou se trata de uma impossibilidade do sujeito de não conseguir se desfazer de seu sintoma, né? Muitas vezes acontece isso. A neurose é clássica porque o neurótico morre junto com o sintoma, agarrado ao sintoma, né? Então, por quê? Porque é o sentido da vida dele. É o sentido da vida dele. Se você tira, no momento em que do processo analítico está correndo o risco do paciente se descolar de aquilo, bom, ele pode ter um problema grave, porque perde o sentido. Não? Entrar em angústia é aquilo que poderíamos dizer com Lacan, que podemos entender com Lacan como motor da análise, mas também com uma experiência de estranhamento de si, que não é em todo momento que a gente está em condições de experimentar. Não é fácil se estranhar de si uma vez por semana, né? Chega uma hora que o sujeito prefere se aferrar ao sintoma e continua sofrendo, porque pelo menos ele tem a garantia de que aquilo vai lhe fazer sofrer, né? Que vai dar merda. E isso, né? Eu sei que vai dar merda, eu fico com isso aqui que eu já sei, que eu conheço. Exato, que já sei como é que funciona, exato. O outro desconheço. Então me aferro a isso porque eu tenho a garantia de que com isso eu vou sofrer. Com o outro eu não sei o que vai acontecer. E muitas vezes o sujeito não está em condições de avançar. Por isso também que é preciso ver qual é o tempo da análise, né? Por isso, nesse ponto é bem interessante Lacan. Lacan vai deixar de lado a ideia dos 50 minutos para passar a ideia do tempo da própria sessão de análise, né? O tempo da sessão de análise está no corte, no qual o sujeito se apresenta na sua angústia, podemos dizer assim, né? Daniel, aparece o efeito de angústia. O ano passado eu fiz o cartel sobre a formação do analista, né? E eu acho que vale colocar aqui o quanto que em um texto apareceu os términos de análise, porque supostamente a formação do analista seria chegar ao final da análise, né? Bom, há um final de análise, sim, deve haver. O Freud, inclusive, sustenta isso. Final de análise como, bom, raspou lá até o fundo do osso, não tem mais o que raspar, acabou. Não quer dizer que você não volte futuramente se precisar, né? Eu acho que exatamente. Isso, né, são outros 500. Mas o quanto que, em nome de determinadas teorias, né, e de determinadas escolas, não se produz muito mais um acting out, né? Ou seja, os próprios analisantes, querendo ser analistas, terminei minha análise, né? E continua numa masturbação mental, colada a um ideal de analista ou de sei lá o quê, né? E não avançam nas suas análises, né? E não alcançam então, aquilo... Tanto em Freud quanto em Lacan, você pode ser um praticante de psicanálise sem ter terminado sua análise. De fato, me parece que a maior parte dos praticantes de análise são pessoas que estão em análise. Mais ainda, Freud sugeria que o analista, a cada 5 anos, volte para a análise. Ou seja, terminou, tá bom, mas daqui a 5 anos, mais ou menos, volta outra vez. Volta. Né? Porque se a psicanálise não é uma vacina, não? Contra uma espécie de fantasma que agora eu já passei pela experiência de análise, então eu já sei, já estou advertido, já tive meu encontro com o real, já fiz a travessia do fantasma, já me identifiquei com o real do sintoma, terminou,
no preciso más de análisis. Eso me parece que es una idealización, ¿no? Y me parece que eso no se sustenta ni desde Freud ni desde Lacan, en cuanto a dispositivos teóricos. Naquela série de entrevistas que nós fizemos pelo ESP, inclusive, né? Foi esse o mote da nossa conversa, né? Entre eu e você, justamente nesse ponto. Naquela questão da psicanálise virtual ou psicanálise de divã, bonitinho e tal. Bom, vamos tomar cuidado para que nós não voltemos a uma outra idealização. Né? Claro. Agora, eu acho que isso é muito bacana, o que você fala lá na entrevista, né? O tanto que o trabalho da análise e o trabalho das instituições formativas, né, das escolas, por assim dizer, deveriam ser justamente para ir minando esses processos identificatórios que acontecem. Né? Não tem como dizer que não. Estão aí. Né? A gente se apega a um mestre, a outro, né? Mas me parece que justamente o trabalho de uma escola é cortar qualquer relação de identificação que cristaliza. Identificação de mestria, ¿no? De posição de mestre. Muitas escolas, muitas vezes, que não conseguem lidar com a posição de mestria e com, de algum modo, a desidentificação de esa posición de maestría, acaban se rompiendo. Entonces, de un lado continúa los que están aliados a un mestre y de otro lado aquellos que rompieron como mestre. Mas yo no sé si la ruptura también es una forma más adecuada de lidar con eso, ¿no? Porque no sé si eso es mismo un modo de poder, de mudanza de posición subjetiva. Mas me parece que a psicanálisis, as escolas de psicanálisis, essa é a tarefa fundamental, né? Não se instituir em um discurso de mestria e estar sempre no discurso do analista, o que implicaria que não haveria, não deveria se cristalizar ou se institucionalizar um processo de identificação de mestria, não? Então, mas é difícil isso. Nós temos duas grandes correntes, Miller, Mellmann, há uma relação de identificação, né? Não digo que toda a relação de identificação seja em si mesmo má, as pessoas vão para as escolas com as quais se identificam, não? E se estabelece uma relação transferencial. Agora, o problema são as posições de mestria nesses lugares, não? Isso é complicado. Justamente, muitas pessoas me procuram, né? Quero começar a fazer formação em psicanálise e tal, estou fazendo um curso de 3 anos, e aí o analista tal, o analista a escola dá, o supervisor a escola dá, e o curso é com o analista e tal, e aí vai uma concentração de transferência, que aí, bom, estão querendo fazer psicanálise e estão querendo te ensinar, modelar o comportamento de psicanalista, né? E aí você começa a ver o quanto que isso passa longe, né, de um trabalho analítico, isso passa longe da proposta de Freud, mesmo de Winnicott, que ficou na escola do meio, né? O pessoal fala a escola do meio, né? Ou mesmo de Lacan, né, que só saiu daí porque foi expulso. Né? Isso está muito claro no seminário de Lacan. Ele não queria sair, tanto é que ele estava criticando por dentro, trabalhando por dentro, expulsaram ele. Né? Pois as rupturas que teve Lacan foram por discussões de prática e de clínica, não foram por outra coisa. Não? Lacan teve uma primeira modificação aí já ele entra perturbando nos anos 40, mas nos anos 50 há uma primeira ruptura, nos anos 60 outra, e quando ele vai estar no final de sua vida, ele vai dissolver sua própria escola, deixando um campo aberto, não? Um campo freudiano, um campo lacaniano, poderíamos dizer assim. E nesse campo hoje se encontram diferentes grupos de formação, diferentes escolas, diferentes instituições, grupos de formação. E me parece que isso é uma coisa interessante. Nós passamos de uma coisa da IPA, que era uma coisa mundial, unificada, totalizante, a diferentes formas de entender a prática analítica.
E na morte de Lacan, dentro do próprio campo lacaniano, nós temos diferentes modos de entender como é que se faz a formação do analista, que tem a ver com uma concepção do que é um tratamento clínico, quando se começa, quando se termina, e quais são seus resultados também, não? Isso, que implica diretamente, né, no que a gente vai pensar como cura e eficácia. Né? Isso. Porque isso. Que há efeitos terapêuticos, inclusive eu bato nessa tecla já há muito tempo, uma análise sem efeitos terapêuticos não se sustenta. Ninguém vai pro divã para ficar sofrendo. Não, peraí, tem que ter um ganho, né? Tem um trabalho da Mary Langer. Mary Langer fala de não subestimar o efeito catártico do processo analítico. O efeito catártico, menos do que terapêutico, fazer catarse. Quer dizer, não vai ficar fazendo catarse a vida toda, porque é uma catarse cara, digamos, ou seria inútil, digamos, mas há um efeito catártico que se encontra dentro do processo analítico. É verdade também que às vezes o efeito catártico bloqueia a possibilidade de avançar em análise, mas o problema é que até que ponto você, como analista, pode forçar a barra do tempo da análise do paciente para que o paciente avance na psicanálise. Quer dizer, ele vai ter seu tempo e talvez em algum momento precise, para poder se demorar em seu tempo, ter efeitos catárticos, efeitos, como se diz, terapêuticos. Bom, para poder depois avançar, não? Não é uma situação... A psicanálise não tem um percurso unidirecional, contínuo e linear. A psicanálise, muitas vezes, Lacan, em seu primeiro ensino, diz que a gente sempre cruza várias vezes, pula a cerca várias vezes, até que depois faz um ato, digamos assim, não? Se arremeda então, me parece que há vários movimentos. Tem uma cerca aqui. Não, mas é que eu acho que ele está mostrando como a gente vai, repete, passamos bons períodos, ficar sem conseguir fazer o corte, senão repetindo muitas vezes, não? Freud fala da repetição dos analisantes. Eu ia dizer justamente disso, né? O quanto é importante isso, né? Essa repetição por não conseguir dar voz a isso que me habita, né? A isso que me incomoda, a isso que me causa mal-estar. E não consigo dar voz porque ainda não é o momento. Então, às vezes, eu até falo, às vezes, assim, quando as pessoas me procuram para análise de controle, eu falo assim, bom, a gente pode fazer duas coisas. Ou aguarda, né, e vê como que isso vai sendo trabalhado, ou supõe, né? Supõe já sabendo que você está equivocado, não querendo ter razão, mas diz, será que não é isso? Para que possa produzir algum efeito do paciente escutar, estranhar dizer isso não. Então será o que é? Né? Para que tenha esse movimento de fala, né? Para que produza fala. Mas isso não é possível sem essa repetição, né? Tanto o movimento da fala quanto o movimento do silêncio. Quando você falava isso, eu pensava nos processos de luto, por exemplo, no meio de uma análise. Né? Você está no meio de uma análise e o sujeito tem uma perda grave que interrompe o processo. E a partir de aí ele precisa fazer o luto. Não? É que se ele não está em condições de dar conta de outra coisa, nem sequer da própria perda. Então é preciso que ele passe. É preciso que ele passe por esse processo de luto e que o analista acompanhe o processo de luto. Não? Que é muito... Também aí tem outra técnica, que não é a mesma de avançar em um processo analítico.
Aí volta no começo da nossa conversa, né, Daniel? O quanto que a cura em psicanálise tem vários sentidos possíveis, né? Talvez tomar a cura não como palavra, mas como um significante, né? Que abre para várias possibilidades, como, por exemplo, o acolhimento, que eu acho radical a gente pensar a cura como escuta, como acolhimento, como cuidado, né? Agora, é muito perigoso a gente pensar a cura como extirpação de um sintoma, que como a gente já conversamos, né? Como nós já conversamos aqui, às vezes o sintoma é aquilo que sustenta a vida do paciente, né? Exato. Então, tirar isso, peraí, vamos devagar. Exato. Então, e é justamente de aí que vai puxar Lacan para fazer sua teoria do sintoma, do quarto nu e de seu último ensino. Por isso, é um trabalho interessante. Me parece que para aqueles que estão interessados na questão da cura em psicanálise, do tratamento, acho que tem textos que são fundamentais. Me parece que os casos clínicos freudianos são decisivos. Uma psicanálise terminável e interminável é um texto fundamental. Em Lacan, esse texto sobre o tratamento, sobre a possibilidade de um tratamento padrão, e o texto da direção da cura. São textos assim, me parece que é ponto de partida para um trabalho sobre a cura em psicanálise. Daniel, vamos chegando no final aqui. Quer dizer mais alguma coisa? Falar? Tá aberto aqui. Espero que você possa terminar de beber seu vinho hoje, tranquilamente. Tá quase acabando já. Que curta sua filha e sua esposa aí em casa e que possa descansar bem para encarar a semana. Eu li um artigo que falava que tinha que tomar uma taça de vinho. A minha taça tem, acho que quase 600 ml. Eu falei, eu vou tomar só meia. Meia taça eu acho que já é o suficiente já. Ô Daniel, queria agradecer aqui a tua participação, a tua presença, né? Grande amigo meu. Acho que você está aqui novamente na segunda que vem, né? Se eu não me engano, falando sobre autismo, é isso? Isso mesmo. Vamos tentar falar psicanálise e autismo. Acho que vai ser com o Ferdinando ou com a Karina Stagliano, que aí é mais a pegada deles. Eu fujo disso. Mas quem estiver acompanhando aí, quiser continuar o trabalho comigo, nessa sexta, o seminário RSI comigo e apresentação de casos clínicos na sexta das 14 às 18 horas. Não temos convidado nessa sexta-feira. No próximo encontro também, vocês conferem todos esses eventos pelo site do Instituto AESP aqui no Instagram. Vocês vão ter a presença do Jorge Cesarino como convidado para falar sobre a subversão do sujeito, né? E a clínica lacaniana. Bom, acho que é isso. Último recado, pós-graduação em Fundamentos da Psicanálise e Psicanálise com Crianças e Adolescentes em Londrina e São Paulo, presencial, confirmadas. E para quem não é nem de Londrina nem de São Paulo e não pode ir, nós estamos organizando uma via streaming, ok? Acho que é isso. Um beijo. Manda um abraço para Cesarino também. Pode deixar que vai ser dado. Um abraço, meu querido. Até mais. Um abraço, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.